Olá, muito boa noite. A gente vai começar aqui mais uma live do Instituto Florescer. Vamos dar um tempinho pro pessoal ir entrando. Enquanto isso, eu vou ver aqui as opções que a gente tem para fixar o tema. Então, boa noite, pessoal. Eu sou Vanessa Bober, eu sou terapeuta ocupacional de formação. Trabalho com o começo da vida, tanto com pós-parto, amamentação, consultoria nos primeiros cuidados, mas também trabalho com desenvolvimento infantil, principalmente de 0 a 3 anos, que é a minha área de grande interesse, de grande paixão mesmo, adoro estar com os bebês. E por isso é a minha área de mais estudo, de mais busca mesmo por conhecimento. E a live de hoje, ela é uma adaptação. Oi, Meire, querida. Ela é uma adaptação de uma palestra que a gente já fazia presencial lá no Florescer. Minha voz tá sumindo um pouquinho hoje. Que era sobre intoxicação eletrônica e os bebês, né? Então, eu decidi adaptar um pouquinho pra gente conversar sobre esse tema que é que instiga tanto a gente na geração que a gente tá, em que a gente vive mergulhado nesse universo virtual, mas que na pandemia ela é pulsante, né? Na pandemia a gente tem ainda mais questionamentos sobre o que a gente faz aí com esse excesso de tecnologia que os pequenininhos estão vivendo, imerso mesmo neles. A gente vai falar principalmente do começo da vida, principalmente de 0 a 3 anos, mas a gente sabe que a tecnologia ela tem bônus e ônus para todas as idades, principalmente quando a gente fala de um sujeito ou de um ser aí que está em plena constituição e pleno desenvolvimento. Fazer live sem outra pessoa é sempre muito estranho, assim, porque a gente fala pra gente mesma, né? E só vê os nomezinhos ali subindo. Então, assim, quem tiver perguntas, comentários, claro que deixa muito mais divertido o assunto, muito mais dinâmico pra gente conversar um pouquinho sobre esse tema que é a tecnologia e a constituição do bebê e da criança pequena, tá? Então, como que eu acho importante a gente fazer, na verdade, pontuações de reflexão, né? Porque a ideia da conversa não é a gente dar uma luz, uma receita maravilhosa para todos os nossos problemas com a tecnologia se resolverem, mas sim trazer para a discussão sobre o que é a tecnologia na vida de um ser que está se constituindo, né? Então eu fiz aqui uma listinha, né, de que a gente pode conversar. Então, quando a gente fala de bebê e da criança pequena, a gente precisa falar de qual sujeito que a gente está falando. Isso eu acho que é a primeira coisa para a gente se localizar. É muito diferente de uma criança de 8, 9 anos que pega um celular para fazer um jogo e tem umas sacadas ou tá aprendendo, né? Outro dia eu fui outro dia há muito tempo, eu tava com a minha sobrinha e ela no telefone, vamos aprender inglês, e tinha um joguinho em inglês e ela foi pro italiano, né? E achando super graça, né? Esse eu já sei o que é, porque ela fez tantas vezes que ela já reconhecia algumas palavras em italiano. Mas a minha sobrinha tem 8 para 9 anos, né? Então ela é um sujeito que já tá numa fase de desenvolvimento muito mais avançada do que o bebê que tem 1, 2 anos, né? Ou a criança pequena que tem 1, 2, 3 anos. Então, qual o sujeito que a gente tá falando quando a gente fala de bebê e da criança pequena? A gente fala de um sujeito que não finalizou sua constituição basal, essa constituição que forma uma cama, né? Que forma um alicerce para aquilo que vai se constituir. Claro que essa formação, essa constituição, ela não é determinista. Durante toda a vida a gente
ganha e ressignifica. Mas o bebê e a criança pequena, ela vai começar a ser atravessada pela relação com os pais, né? Com a mãe, com o pai, com a sua família, né? Que tá ali na rede, a sua família estendida, sobre conceitos que vão atravessar esse corpo e que vão formar ela como um todo. Vai formar a parte motora, vai formar a parte cognitiva, a parte emocional, a parte social, e que a gente divide muito como se a gente pudesse dividir o ser assim, né? Não, então agora eu tô usando só minha inteligência, meu motor não, né? Como se a minha fala, por exemplo, a articulação das palavras não fosse um misto disso. Mas no bebê pequeno, essa constituição ela é toda misturada. Então, ele é um sujeito que está em plena constituição. Ele está começando a ser atravessado pelas relações. E isso que vai fazer ele caminhar no seu desenvolvimento. Então, por exemplo, quando a gente está brincando com o bebê, que a gente faz... que uma hora, né, ele olha pra gente, sorri e imita. E aí a gente vai criando uma série de relações que o bebê e a criança pequena sentem tanta motivação que eles vão fazendo um percurso que permite eles se desenvolverem. Então, o bebê pequeno e a criança pequena são sujeitos em constituição. Eles estão se formando como sujeito e lá pelo 3º ano eles vão conseguir criar uma identidade própria, vão conseguir se diferenciar, tá? Essa fase, ela é muito marcada pelas vivências corporais, né? Se a gente observa o bebê e a criança pequena, é até bonitinho da gente ver, né? Porque eles primeiro brincam com o olhar, eles brincam com a relação, eles brincam com o corpo, para depois esse corpo brincar com o mundo, e é isso que vai dando para eles informações sobre a sua constituição, né? Então, quando o bebê tá lá aprendendo a andar, por exemplo, ele levanta no sofá, né? Ele se agarra, fica no sofá, numa cadeira, e de repente ele começa que a gente fala assim, tá dançando, que bonitinho, né? Porque essas interfaces que a gente faz da leitura do comportamento do bebê é muito importante para ele se constituir, e a gente faz isso de uma maneira muito espontânea, né? Então, quando ele dança ali, ele tá dançando porque ele quer, porque ele se sente motivado, porque é legal, porque os adultos acham super graça, mas ele faz toda uma movimentação de sentir o pezinho dele no chão, de sentir temperatura, de fortalecer a perninha, disso dar um feedback pro corpo dele, disso dar uma emoção. Então, essas sensações que perpassam o corpo do bebê a partir dos seus movimentos, da relação que isso faz, é o que faz o bebê se formar. Então, o bebê ele só se forma estando em relação e esse corpo em constante movimento em relação com outro sujeito, né? Então, são duas coisas muito importantes para a gente entender do bebê e da criança pequena. Que ele está em constituição e que essa constituição ela tem uma base sensório-motora que é alinhavada com a relação que ele tem com seus cuidadores principais e com as pessoas que ele ama. Pai, mãe, vó, irmão, mas não muito pra frente, né? Professora e assim por diante. Vizinho, amiguinho, né? E assim por diante. Uma outra coisa bem importante da gente pensar sobre a criança pequena é que ela vai se formar como ser humano nesses 3 primeiros anos de vida a partir da referência de outro ser humano. Então, a gente só é humano e a gente tem todos os conceitos e todas as experiências no nosso corpo pra gente viver em sociedade porque a gente é criado por outro ser humano que passou isso pra gente. E isso é muito fácil da gente entender, por exemplo, porque que algumas crianças, por exemplo, desenvolvem algumas habilidades antes que as outras quando é pequeno, ou porque já come de um jeito, né? Nossa, mas ela tem muitos vídeos no Facebook, nas redes sociais passando das crianças comendo com hashi, né? Lá no Oriente comendo com hashi, a gente fala, cara, como que essa criança tão pequenininha consegue? Porque é a partir dessa vivência cultural, perpassada pela família, a partir de outro ser humano,
que essa criança vai aprender nas suas atividades, né? E aí, claro que ela vai desenvolver habilidades bem específicas, porque é isso que a cultura dela e a família dela convocam ela a aprender, né? Então a gente precisa de um outro ser humano e que faça sentido, porque, por exemplo, se a gente fazer isso, oi Lê, tudo bem? Que bom que você chegou. Se a gente fizer isso descontextualizado daquilo que a gente sente, daquilo que atravessa a nossa cultura, para nossas crianças vai ser muito mais difícil, né? Mas isso acontece de uma maneira cultural e bem espontânea. Então a gente falou da Constituição, a gente falou que teve uma notificação ali. A gente falou da Constituição, a gente falou da família. E eu acho que pra gente continuar essa conversa sobre a interferência, né, ou o impacto, não é bem o impacto, mas é como a convivência ser em Constituição com a tecnologia, a gente também falar do que a gente espera dos nossos bebês, né? Se a gente vai começar... Olá, boa noite. Se a gente começa a pensar no que a gente faz com as nossas crianças, na verdade com o ser humano, né? Mas quando a gente faz assim com as nossas crianças, a gente está num ritmo de uma eficiência constante, como se essas crianças e esses bebês tivessem que constantemente chegarem em algum lugar. Então, com que idade falou, com que idade começou a comer, com que idade aprendeu, né? Olha como que a gente vive numa sociedade em que a eficiência é muito importante. Entendam que eu não estou dizendo que não existe um marco no desenvolvimento que é importante a gente cuidar, tá? Mas a gente também tem uma necessidade que as crianças, e isso começa cada vez mais cedo, de atender algumas expectativas e que elas são nossas, elas são do adulto, né? Então, os marcos no desenvolvimento, eles contam pra gente quando que uma criança, de uma maneira estimada, tem uma maturidade neurológica para atingir, né, para conseguir uma habilidade. Mas essa habilidade ele só vai conseguir na experiência desse corpo com o mundo, né? Mas... E isso tem uma diferença muito grande, principalmente à medida que a criança vai crescendo. Então, assim, controlar a cabecinha, 3, 4 meses, o bebê tem que estar controlando bem a cabecinha. Andar pode ser de 10, 11 meses até 18 meses, né? Até 1 ano e meio. Então, a gente vai vendo que os marcos, eles dão uma estimativa, mas eles não têm a ver com eficiência. Tem a ver com indicativo de maturidade neurológica. E a gente tem hoje na nossa sociedade uma necessidade muito grande da criança atingir um checklist de eficiência. E isso está começando cada vez mais cedo. E isso tem a ver não só com uma sociedade que preza muito a produtividade, mas com esse excesso de tecnologia que a gente vê. Então, se você vê lá um bebezinho com hashi, com aquela coordenação motora fina desse jeito, com 2, 3 anos, não, gente. Minha criança tem que conseguir isso também. Então, eu acho que esses são os 3 pontos que a gente precisa refletir quando a gente for falar de tecnologia com os bebês, né? Primeiro, que ele é um ser de constituição psíquica. Segundo, que ele é um ser que esse corpo precisa se relacionar para atender essa constituição psíquica. Que isso é alinhavado pelas relações parentais ou de cuidados, né, que são investidos nesse bebê, e que o que a gente está esperando de um bebê é muito diferente do que a gente esperava de um bebê há 50 anos atrás. E que isso às vezes precisa ser revisto quando a gente fala de tecnologia para o bebê e para a criança pequena. De várias coisas, mas o assunto hoje é esse, né? Porque às vezes a gente coloca um excesso de tecnologia e fala assim, não, mas ele aprende muito, né? Ele sabe todas as cores. E não faz diferença se a criança sabe todas as cores com 2 anos e meio, 3 ou com 4, 5 anos. Quando ela estiver na minha idade, por exemplo, isso não vai fazer a menor diferença, né? Mas faz diferença a oportunidade que eu tenho de vivenciar o meu corpo e de vivenciar as relações, tá? Tranquilo até aqui? Vão perguntando, gente, vão comentando, que é muito estranho falar pra gente mesmo, assim, fica bem estranho.
né? Tranquilo, deu pra entender bem? Tá todo mundo me ouvindo? Beleza? Uma coisa que eu anotei aqui é sobre a performance versus produtividade, né? Que tem muito a ver isso que a gente tava conversando. Então, quando a gente tá falando ali de qual performance o meu bebê tem, ou quando minha criança pequena tem, eu vou usar bebê, mas entenda assim, ó, 0 a 3 anos, tá? 3 anos e pouco, né? Depende muito de cada bebê e de cada criança pequena. Mas quando a gente fala dessa performance, né, que a gente espera uma máxima eficiência do nosso bebê, a gente fala muito dessa produtividade, que a criança dê um retorno pra gente constante. E às vezes o retorno que a gente tem da criança é muito diferente do que a gente está esperando, né? Então, assim, às vezes a gente está ali investindo que a criança aprenda a montar uma peça, a construir um castelo, e aí a criança pega aquilo que você está tentando mostrar e ela faz uma expressão totalmente diferente, porque ela estava prestando atenção em outras coisas que para ela era importante naquele momento, né? Então a gente tem que cuidar para que essa necessidade de performance da criança não nos faça exigir uma produtividade que ela não precisa nos dar. Ela vai nos dar aquela produtividade e que ela dá conta naquele momento, né? Ou que ela que ela assimilou daquilo que a gente está falando, porque a atividade em si, ela não ensina. O que ensina é uma atividade mediada pela relação, né? E aí eu queria só fazer um parênteses antes da gente falar um pouquinho sobre a tecnologia em si, esse desenvolvimento, sobre a questão da performance, ou a questão de atender a estimativa, né, das crianças, é diferente do sofrimento psíquico que a criança possa estar enfrentando, tá? Deixa eu só ler uma pergunta. Como excesso de exposição interfere no desenvolvimento dos bebês nessa vivência com o corpo? Mayra, eu vou responder isso, tá? E aí a gente eu vou responder isso na segunda parte, tá bom? Mas eu vou guardar a sua pergunta, qualquer coisa você retoma. Então, assim, a questão dessa produtividade, a questão do retorno que a criança dá, ela é muito variável. Mas há uma diferença entre quando a gente fala de um retorno que o bebê precisa nos dar, o que a gente espera, né? E que a gente tem que entender que essas expressões se dão numa relação. Ela é diferente do que o bebê mostrar, por exemplo, quem está em sofrimento. Então, como que é um sofrimento que a gente possa identificar? Um bebê que é aquele desejo que eu falei lá no começo, né? Quando eu tava falando de que o bebê desenvolve a partir de um desejo de atender ou a partir de um desejo que o guia, como a gente vê que esse desejo ele se apaga. Então uma criança que ela não tem o desejo de relacionar, ela não tem o desejo de aprender coisas novas ou de relacionar-se com o mundo. É uma criança que a gente vê que ela se encasula, né? Então, a gente tem que perceber essa diferença do que a gente fala assim, não, mas ele não é obrigado a dar isso pra gente, né? Ele tem o tempo dele, mas a criança, ela demonstra a partir dessa, talvez, apatia, que ela não tá legal. E isso a gente precisa enxergar, tá? E eu vou retomar isso bem quando a gente for falar um pouquinho sobre a tecnologia em si, beleza? Gente, eu recebi duas solicitações para compartilhar a tela e eu não sei se foi sem querer ou se a pessoa queria compartilhar mesmo. Se era para fazer perguntas, né? Então a gente pode combinar que eu vou começar a aceitar essas solicitações aí, porque eu nunca fiz desse jeito antes, e aí pergunta com a gente junto, tá bom? Porque eu não aceitei porque talvez pudesse ter sido sem querer, porque eu faço isso, né? Sobre a estimulação, né, Lê? Vou falar isso também. A Lê tá falando assim que ela percebe que às vezes há uma necessidade, uma busca por excesso de estímulos, né, Lê? E eu concordo, e eu sempre falo assim, que eu fui uma terapeuta ocupacional que hiperestimulei muitos bebês e muitas crianças, exatamente porque a gente acha que isso é o benéfico para a criança.
Claro que o mundo, ele é estimulante em si, e a gente precisa ajudar a criança a ter acesso a esse mundo, né? Mas a gente não precisa forçar essa estimulação, porque se a gente tem uma criança que a gente consegue organizar um ambiente que tem acesso, ela vai atrás, né? Ela escala a cadeira, ela arrasta o corpinho até conseguir o objeto, ela chama, ela faz quando você não tá falando, ela tosse para você olhar. Então o mundo, ele é muito estimulante, né? É diferente de quando a criança ela tá com uma necessidade de ser acolhida no seu desenvolvimento, e a gente ajudar a pensar nesses estímulos junto com a família, no caso da clínica. Mas em si não precisa fazer esse hiperestímulo. Inclusive é desse hiperestímulo que a gente vai falar quando a gente fala da tecnologia, tá? A Mayra perguntou, né, sobre a exposição da tecnologia pode interferir no desenvolvimento do bebê, né, nessa vivência do corpo. Então, assim, Mayra, quando a gente vai para os indicativos recentes de qual é o tempo seguro que a gente pode deixar nosso bebê na frente das telas, né? Então, a gente vai também falar de qual tecnologia a gente está falando. A gente está falando da exposição excessiva de telas e de estímulos visuais, auditivos, né? Que é isso da televisão, do tablet, que é essa tecnologia mais virtual mesmo, né? A gente não tem um estudo a longo prazo dizendo pra gente assim qual que é o fator de segurança, né? O que a gente tem são recomendações. Então a Sociedade Brasileira de Pediatria, um tempo atrás, tinha fechado assim, ó, até 2 anos nenhum estímulo, 0 estímulo de telas, né? Hoje a sugestão dele é 18 meses. Por que ele sugeriu isso? Porque a gente vive do que a gente vê quem tá discutindo o tema falar, né? A gente sabe que o bebê, uma das primeiras ações que ele faz é pôr o dedinho no celular, porque a gente, o adulto, tá no celular ali o tempo todo. E por que o celular é tão legal? Além dele ser brilhante e fazer sons, a gente tá com o celular o tempo todo. É claro que a criança deve achar que aquilo é muito legal, porque o celular é uma fonte de prazer e de um objeto de desejo nosso que a gente não sai de cima, né? Mas eu não posso falar assim, olha, 1 hora diária para criança de 2 anos a gente não tem. A gente tem uma sugestão e a gente tem um apontamento o quanto que esse excesso de estímulos, ele pode sim afetar, e pode ele afetar por quê? Principalmente porque ele tira esse corpo na relação com o mundo, que é isso que você tá falando. Então, assim, ó, a criança, quando ela tá na tela, eu lembro muito quando a Laura minha filhada era bebezinha, uns 8, 9 meses, que tinha a dita galinha pintadinha, e aí a gente colocou, porque a gente queria lavar a louça, né? E ela ficou hipnotizada. Eu falei, gente, isso só pode ter mensagem subliminar, não é possível, né? Mas a criança, ela fica mesmo hipnotizada. E quanto menor, menos recurso ela tem para entender o que está acontecendo na tela. Então ela fica parada, com o olho vidrado e o corpo sem resposta, né? Quanto mais perto, se for celular, se for tablet, né? Ela vai ficar mais parada, né? Quando for mais perto. E isso tira a criança dessa relação desse corpo que precisa, por exemplo, sentir que o chão é duro, sentir que tá molhado, de tentar encaixar um negócio e não dá certo e ele chora porque não deu certo, né? Então essa relação que dá muita informação física, muita informação cognitiva, mas dá para a criança uma necessidade de resposta emocional para o mundo, né? Então, a tecnologia tira a criança dessa relação. Ele hipnotiza num estímulo em excesso visual e auditivo. As outras sensações, que é tão importante para a gente formar esse corpo integralmente, ele tá anestesiado, né? A Michelle diz que é difícil restringir totalmente, e eu concordo plenamente. Eu acho que é não só difícil, como impossível, porque não tem como a gente restringir totalmente. A gente pode até conversar um pouquinho sobre quais opções ou como que a gente pode vivenciar, porque essa é a nossa realidade, né? E eu acho que não é a gente recriminar essa ser a nossa realidade, mas sim acolher
e conseguir usar ela a nosso favor enquanto família, a nosso favor enquanto cuidadores, pais, né? E eu acho que nem tem que ser esse objetivo tão absurdo de restringir 100%, acaba só favorecendo o uso de tela, porque a gente não consegue, né? Porque o estímulo é convidativo e a gente tá à mercê dele o tempo todo, né? A Paula fala assim, sempre fazemos conferência com os familiares em outro estado. Sinto que há um estranhamento da Larissa. A Larissa tem 3 meses. A Larissa, eu vou guardar o seu depoimento, Paula, porque tem uma coisa que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, eu vou resgatar, tá? Então, sobre a tecnologia em si, o impacto no começo da vida, então a gente tem esse primeiro ponto que a Mayra falou, né? Que é esse tirar a criança, esse corpo em constituição, esse corpo em relação, da relação com o mundo e da relação com o outro, né? Então ele não tem aquele outro que faz pra eu, ou a criança tá angu e a gente faz, ai, fala com a mamãe, que bonitinho. E mais velho também, né? Quando a gente faz e a criança imita o jeito que a gente lava a louça ou numa brincadeira, ela pega o negócio e fala alô, né? Essas pequenas coisas do dia a dia, a criança sai e ela fica em outro mundo, né? Que é o mundo virtual. Mas a tecnologia, ela tem outros impactos também, que é bem importante a gente pensar para saber como que a gente vai dialogar na nossa rotina. Então, quando a gente fala de tecnologia, a primeira coisa que a tecnologia nos exige, e a gente que está cuidando, primeiro de respostas rápidas, né? Então, alguém manda um WhatsApp para mim, eu mando na hora, né? Essa coisa da gente parecer que tem um ciclo que a gente precisa ter a mesma eficiência que a gente estava falando, né? Essa performance de atender uma produtividade constante. Então a gente não tem um tempo de reflexão, a gente atende ao mundo prontamente qualquer hora do dia, né? Porque se a gente manda um WhatsApp à noite, a maioria, isso inclui eu, espero que a pessoa responda, né? Por mais que a gente fale que não, a gente fica ali dando uma olhada, porque a gente já criou uma cultura de pronta resposta. Seja pelas redes sociais, WhatsApp, qualquer tecnologia que a gente esteja ali, máxima eficiência, resposta rápida, né? Assim, inclusive, que vem a internet pra gente, né? Então, resposta rápida. Informações instantâneas. Então, a gente tá sendo bombardeado constantemente por novas informações, novos conteúdos. Constantemente. É uma sobrecarga de informações que a gente não dá conta. Outro dia, com a questão da pandemia, né, eu até tava pensando nisso, assim, porque as páginas ficaram muito elaboradas, né, e eu acho que até porque a gente precisou refletir sobre como que a gente ia continuar os nossos negócios e o nosso comércio, enfim, nosso trabalho pelas redes. Então ficou muito legal. Mas é um excesso, a gente tem muita informação e a gente tá sabendo muita coisa. E psicicamente, às vezes, a gente não tem tempo de elaborar e constantemente a gente se sente estufado, né? Tem épocas que mais, tem épocas que menos, não é difícil a gente pensar assim, deu um tempo das redes, desinstalei o aplicativo rápido, só entro no computador. Porque a gente tem esse bombardeio de informações e que não tá alheio às crianças, né? Porque as crianças também têm essa informação, essa atualização constante. Às vezes a gente nem sabe qual é o desenho da vez, né? O meu outro afilhado falou assim, a Dinda é a garota lunar. Falou meio errado, né? Eu falei, gente, quem que é a garota lunar? Eu trabalho com criança, eu nunca tinha visto nenhum com garota lunar. É do menino gato, enfim, agora eu já aprendi. Mas você entende que essa rapidez, ela é para criança pequena também, né? E a terceira coisa que a tecnologia faz várias, né? Mas até pelo tempo, a terceira coisa que a gente tem muito forte na tecnologia é da experiência segmentada. Então eu tô aqui, né? Tô aqui escrevendo alguma coisa. E aí toca no WhatsApp e eu paro, né? Então eu tô aqui conversando, tô conversando com alguém. Mandaram alguma coisa, né? Teve uma atualização no Face e eu tô usando exemplos assim, parece banais, mas vocês podem tentar generalizar para outras coisas, né? Mas a gente tem uma constante segmentação da experiência.
Então, só sobre esses 3 fatores, a gente já pensa o quê? O quanto que para a criança a resposta não é rápida, né? Então, quando a gente investe para a criança tem um tempo de elaboração. É que nem colocar ela a primeira vez na areia. Você coloca ela sentadinha lá na areia, ela fica assim, ó, parada, ou quando escuta um barulho, ela fica parada, né? Então, a criança, ela demora um tempo para elaborar a experiência, até mesmo porque ela tá sentindo essa experiência, ela busca alguém que ela confia ali para ela ter uma referência, né? Para falar assim, ai, é gostoso, olha que gostoso a areia, né? E aí ela come dar uma resposta, ou ela pede ajuda, ou ela gosta, depende da criança, depende da maturidade. Mas a criança tem um tempo de resposta, tem uma fluidez nessa resposta. Ela não tem como ela dar uma resposta rápida ao mundo, apesar da tecnologia exigir isso constantemente da criança cada vez mais cedo, né? O excesso de informação, que é aquilo que a gente falou, então, sempre tem um vídeo novo. Eu que sou um pouco mais velha, não consigo acompanhar já ao tanto de coisas que as crianças às vezes trazem de tecnologia, de gestos, de frases, né? Mas esse tanto de informação, ele não foi mediado por uma relação. Então, quando ele é mediado por uma relação, ele começa a ter sentido. Mas quando ele é segmentado de uma relação, ele pode produzir uma expressão totalmente vazia. Como eu falar, ficar repetindo uma frase sem contexto, por exemplo. A Mayra colocou, é um estímulo que tem uma carga grande, pois não possibilita a descarga dele pela criança. Sim, já vou que tem a ver com a questão motora, né? Com certeza. E a terceira coisa, né? Então a gente falou da necessidade da criança ter uma resposta, desse excesso de informação que a criança não dá conta. Então a criança, ela pega um objeto, ela morde, ela bate, né? Ela explora 1001 maneiras como que ela pega um objeto simples, né? E aí ela faz toda uma exploração e amanhã você dá, ela faz de novo, né? E quanto maior a criança, mais complexo. Então ela não dá conta, se você der 20 brinquedos para ela, ela não vai dar conta de administrar os 20 brinquedos, porque assim, é muita coisa pro mundo, né? É muita coisa que eu tenho que descobrir como que eu vou. Então esse excesso de informação também faz com que a criança, não só a criança, né, a gente também, mas que a criança se perca. E o terceiro ponto é que a criança precisa de experiências relacionais completas. Então quando a gente começa, não é que meu Deus, eu amamentei e olhei o celular, é uma experiência incompleta, não é isso. Mas quando eu tenho só experiências incompletas, para mim não faz bem enquanto adulto, para um ser em constituição também tem impactos, também pode trazer uma relação aí que a gente precise conversar com essa criança, tá? Então, a partir desses 3 primeiros pontos, a gente pode falar um pouquinho sobre os impactos. Até que tudo bem, gente, porque daí eu tô falando pra mim mesma e eu tô lendo ali, vendo quem tá entrando. Tranquilo? A Amanda entrou lá, Amanda. Eu vou resgatar aqui a frase da Mayra, que ela falou assim, que é um estímulo que tem uma carga grande, mas não possibilita a descarga dele depois. Porque você tem um excesso de estímulos visuais e auditivos e a gente não tem alguém que ajude a gente a significar, colocar num campo relacional que faça essa interpretação simbólica para a criança, porque a criança pequena ainda não consegue fazer essa representação simbólica, né? Então ela recebe muito, mas ela não sabe onde colocar. Isso é um dos efeitos, sim. Por que a questão motora a criança consegue dar resposta? Então, quando o bebezinho tá lá aprendendo a engatinhar e que ele bate a mãozinha e que ele vê que é duro, ele consegue dar uma resposta para aquilo, né? Ou quando a criança maior lá tá tentando, vai pegar uma meleca, né, uma massinha, que ela não é habituada e ela faz... Essa vivência que ela é concreta, ela consegue criar um repertório de resposta, né? E o virtual, a criança ainda não tem essa maturidade, tá? Então, assim, o que a gente faz, né? Então, a gente falou um monte aqui de constituição, a gente falou um monte aqui
de tecnologia. E aí, agora eu dou o celular pra minha criança pequena, meu Deus, o mundo acabou. Como a gente estava falando, não é isso, né? A gente está, crianças estão nascendo e estamos tendo filhos numa geração tecnológica, em que a televisão vai estar ali, em que tem os desenhos sim, em que tem a tela de celulares sim. Então, como que a gente faz? A grande questão que a gente traz nas discussões é a questão da intoxicação eletrônica. É claro que se meu bebê e minha criança pequena estiverem ali assistindo um desenhinho, escutando uma musiquinha, eles não vão ter grandes efeitos dessa tecnologia no desenvolvimento. Inclusive, tem alguns que a gente começa o quê? Cantar a musiquinha que eles escutam, né? A gente já vai resgatar esse conceito. Mas eles vão estar inseridos dentro de uma rotina familiar que faz sentido essa tecnologia para eles. O grande problema, a grande questão é quando a gente tem uma intoxicação, quando a gente tem um excesso de quantidade mesmo, não é só o conteúdo, né? Porque para a criança pequena, quando ele vê um tigre, por exemplo, no desenho, ele vai ver o tigre de verdade. Vai demorar para ele relacionar, né? Mais fácil ele já ter uma vivência ali com o cachorro, uau, uau, e aí você olha e fala uau, uau, do que ao contrário, né? Para criança pequena. Mas quando isso tem uma relação, a gente consegue trazer esse virtual para o concreto, né? Então a grande questão é essa intoxicação, é quando a gente retira a criança da vida e retira a criança da relação, né? Então, nem pra gente, ai meu Deus, eu dou o celular e me sentir mal, não, até mesmo porque a criança vai se constituir vivendo no mundo tecnológico e tá tudo bem, mas também a gente entender que da tecnologia a gente precisa muito pouco para ajudar a criança a se constituir. Não sei se fez sentido para vocês, se não fizer, vocês me perguntam, tá bom? Então, o que a gente pode fazer, né? Deixa eu até ver. Então, o que a gente pode fazer, assim, vou resgatar aqui também o que a Paula falou, né? Que ela faz as conferências com as famílias de outro estado e sente que a Larissa, que é a bebezinha de 3 anos, ela tem um estranhamento, né? Então, assim, com 3 meses, o bebê, ele cognitivamente, aquilo não vai dizer tanto pro bebê, né? Mas olha a diferença de quando a gente dá um estímulo eletrônico aleatório, né? E quando isso está inserido, por mais que às vezes a Larissa ainda não entenda que está falando com a vovó, que a vovó está lá em outro estado, talvez ela não entenda isso, mas do jeito que a gente apresenta, isso vai constituindo um significado para a criança. Primeiro porque tem um significado para a gente está matando a saudade, a família que está longe está vendo o bebê, está reconhecendo o seu bebê também, né, como constituinte dessa família, e a gente dá respostas. Não é um estímulo isolado da vida, é um estímulo que faz sentido para essa mãe, para esse pai, para essa família, de inserir a Larissa, né, na rotina. E aí tá tudo bem, né? Então, a gente nem expõe a criança em excesso a isso, mas a gente também dá um significado, tá? Então, a primeira coisa que a gente faz, assim, quando a gente tenta falar de tecnologia e a constituição da criança, é da gente conseguir dar um espaço para isso. E aí a gente pensa no espaço de tempo mesmo, né? Porque se a criança ficar 9 horas, isso tem um impacto. Se a criança ficar 1 hora, isso tem outro impacto bem diferente, né? Mas é também de reduzir isso ao significado da rotina familiar. Então, olha, de manhã, tô chutando, tá, gente? Não precisa, não é uma receita, mas só para eu exemplificar. Então, assim, de manhã a gente acorda, toma o café, né? E aí a gente vai assistir o desenho que passa de manhã. E aí depois desse desenho a gente vai brincar de alguma coisa. Ou é a hora da escola, né? Quando a gente não estava em isolamento. Então você entende que o desenho, que a tecnologia, ela tá dentro de uma rotina maior. E é só a gente olhar pra gente mesmo, né? Por mais que as nossas lembranças sejam da gente, criança um pouco mais velho, a gente consegue lembrar assim. Nossa, eu acordava de manhã e assistia Xuxa, né? Tinha um desenho lá do He-Man, por exemplo, no meu caso, né?
Então, tinha uma hora do dia que eu tinha acesso a isso. Isso também me gera lembranças, isso também tá dentro de uma rotina maior para mim, de uma experiência de vida maior. Então, a questão de limitar o tempo, às vezes a gente fica contando no relógio, mas é limitar o tempo na vida, né? Então, em onde que eu posso inserir essa tecnologia que é dada, que é fato, que é da geração deles, que a gente não precisa excluir eles, mas que isso ele venha mais para o concreto, que é, por exemplo, a nossa rotina. Rotina é uma coisa que estrutura muito a família. A família não, né? O ser humano. E não é rotina assim só de horário, 7 horas da manhã, mas é rotina fluida, sabe? Aquela rotina que nasce mesmo da relação, tá? Colocar numa relação simbólica. Uma coisa que eu gosto muito de tentar fazer, que nem sempre a gente consegue, tá? E a gente não precisa fazer isso 100% do tempo, toda hora que a criança faça. Mas uma coisa que é muito legal é quando a gente dá sentido simbólico para aquilo. Então, por exemplo, tem lá a canção da galinha pintadinha. Que a gente cante uma hora com a criança junto. Que quando tem o bonequinho lá cantando cabeça, ombro, joelho e pé, que uma hora a gente faça, né? Então, que a gente dê mais humanidade para aquele conteúdo virtual que está aparecendo numa relação. Nem que seja por 5 minutinhos, né? Porque quando a relação ela tem um poder, ela tá guiada pelo desejo, ela transforma com muito pouco tempo, né? Então, é muito fácil a gente pensar nisso nas crianças pequenas um pouco maiores, né? De 2 anos e meio, 3 anos, que já começam a fazer de conta, por exemplo. Então, ela começa a falar dos personagens, né? Então, a gente brinca dos personagens, a gente constrói o castelo igual a gente viu no vídeo. Vamos construir o castelo que estava no vídeo, né? Olha, esse é o... Olha a Peppa faz roink roink, ela é uma porquinha. Vamos colocar a porquinha na lama. Então, essas coisas que eles veem lá no virtual, que para eles são muito abstratos, a gente consegue daí vivenciar isso no concreto e aí a gente convida esse corpo para vivenciar isso que foi hiperestimulado cognitivamente. Porque a cognição, esses conceitos mais formais, vão um pouco mais para frente, né? O que a criança pequena precisa é a vivência do corpo. Então, como eles têm acesso a essa tecnologia, a gente pode, em alguns momentos do dia, trazer isso para o concreto. Seja numa brincadeira, mas seja na rotina, né? Então, tô tomando banho. Olha, você tá molhada igual a Peppa, né? A Peppa também gosta de tomar banho. Vamos tomar banho que nem a Peppa? Então, coisas que vão trazendo, vão relacionando à vida real, tá? E uma coisa super legal da gente fazer, tô sem fôlego, eu queria falar tudo em uma hora, né? Daí a gente fala. Mas a gente, cada vez mais, existe um movimento de resgate das brincadeiras, né? Das famílias, das escolas, dos profissionais de saúde, dos profissionais de educação, enfim, de todo mundo que está envolvido em algum jeito com a infância. Mas uma coisa que é bem legal é a gente acreditar no poder não só da criança, mas no poder da brincadeira, e que quando junta os dois é quase que a mesma coisa, né? A criança pequena, ela não tem uma super atenção igual a criança maior, né? De ficar horas numa mesma brincadeira. Mas a gente consegue, por exemplo, se a gente coloca um bebê que está começando a engatinhar, que é a fase que eles estão indo para o mundo, né? Então eles querem mexer mesmo. E você abre, por exemplo, o armário de panela, ele fica lá muito tempo, né? Então, essas pequenas miudezas no mundo que resgatem o interesse, a exploração no mundo da criança, a gente pode pegar o momento do dia, desligar a TV e colocar a criança nesses estímulos que são, nessas brincadeiras, que atendem esse corpo que está em desejo desse desenvolvimento, né? Então, a criança pequena, ela é guiada por um desejo. Se ela quer o objeto e ela não consegue engatinhar, ela chama, ela chora, ela se arrasta, né? E até ela alcançar. Para isso, aquilo que a gente falou lá no começo, né, a partir da pergunta de algumas pessoas, ou que não é uma hiperestimulação, mas é assim um convite desse ambiente, é um convite dessas relações para que a criança se guie aí para o seu desenvolvimento, tá?
Bom, gente, deixa eu ver quanto tempo a gente tem. A gente tem 13 minutos. Eu falei super rápido porque eu tinha o desejo de falar muita coisa para vocês. São reflexões muito pontuais, né? Eu não sei se alguém tem mais perguntas, comentários para que a gente consiga aí fechar os nossos 13 minutos com a pergunta ou com o comentário, a experiência de vocês sobre a tecnologia. Quem quiser compartilhar a tela, eu vou aceitar agora. Peço desculpa para quem eu não aceitei, não sei se foi de propósito ou se foi sem querer. Tranquilo? Bom, então enquanto se alguém tiver alguma coisa aí, vai digitando, né, que eu vou fazer a fala de fechamento, né? Então a ideia de hoje, gente, não era a gente, como falei, né, de dar uma ideia sensacional de como que a gente lida com excesso de tecnologia. Também não é culpabilizar porque a gente dá telas, eu acho que não é a gente dar telas, as telas existem e as crianças estão ali, elas vão interagir, elas vão se interessar, a gente se interessa, né? Elas também vão. Mas é a gente pensar o quanto que a gente pode colocar elas em algum lugar na nossa vida, né? Então são reflexões para a gente pensar. Tanto quem é esse sujeitinho que está nascendo, né? Esse bebê que está ali se apresentando para a família no meio virtual, porque é o que a gente tem hoje, é inclusive o que está salvando muito a gente hoje, né? E tá tudo bem, mas é pensar também o quanto que isso pode vir ao nosso favor e não a gente ficar em função desse artefato que deveria nos ajudar e não nos desconectar, né? Então, quando a gente fala do bebê e da criança pequena, a gente fala dessa relação que essa criança tem com aquele que ela ama, que ela vincula, que ela busca, né? E a gente também busca a criança, e a gente fala desse desejo dela pelo mundo. Então, que a tecnologia seja o meio dela se comunicar com o mundo e não dela se desconectar do mundo real, né? Do mundo concreto, tá? Eu acho que é isso, gente. Para quem quiser conversar comigo sobre o assunto, eu sou parceira do Instituto Florescer, então pode me chamar lá pela página. Semana que vem a gente também vai ter um workshop sobre do que brincam os bebês, que a gente fala um pouquinho sobre o desenvolvimento do bebê de 0 a 3 anos e das brincadeiras que a gente consegue pensar de acordo com a expressão do desenvolvimento de cada fase, né? Vai ser na quinta-feira que vem, às 7 horas, se eu não me engano. Então, quem que tiver interessado, fique bem à vontade. Oi, Amanda, querida. Que bom. E é isso, fica o convite, né? Desculpa a fala super rápida, né? Ficou assim, super acelerado, mas é um assunto que me apaixona bastante, então tenho medo de falar muito e aí acabar caindo, enfim. Mas vai ficar gravado na página do Florescer e precisando estamos à disposição. Um grande beijos, Bruna, Amandinha, Michele, um beijo para todas que assistiram e todos. Até a próxima, tá bom?